A graça e a paz do nosso eterno e bom Deus. Glória a Deus por mais esta oportunidade. Nós estamos na presença de Deus e eu quero compartilhar uma palavra com minhas irmãs e os meus irmãos para o nosso elevo espiritual neste início do propósito dos 21 dias de jejum de Daniel, conforme nós já havíamos conversado anteriormente. O livro de Daniel, capítulo de número 10 e o versículo de número 12, eu quero meditar um pouco com as irmãs, com os irmãos, em cima somente desse versículo. Daniel, capítulo 12, e o versículo de capítulo 10 e o versículo de número 12. Está escrito assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Quem foi que falou isso para Daniel? Dizendo para que Daniel não viesse temer, dizendo para que Daniel não viesse se atemorizar, porque Daniel, ele teve uma visão de um ser celestial. Ele viu um ser celestial, porque ele estava orando, ele estava em consagração, ele estava pagando um preço, pois Daniel necessitava de uma resposta. Daniel necessitava que o Senhor viesse de encontro a ele e respondesse a sua oração. E diz a palavra do Senhor que ele teve essa visão de um ser celestial. E no versículo de número 9 do capítulo 10, Daniel lhe fala que caiu com seu rosto em terra, profundamente adormecido. Lhe faltou as forças. Mas esse ser celestial, ele veio e tocou em Daniel. Diz, no versículo 10 diz: Eis que a mão me tocou e me fez, e que me movesse sobre os meus joelhos, sobre a palma das minhas mãos. Então, ao mesmo tempo que Daniel se aterrorizou ao ponto de perder as suas forças, esse ser celestial veio e tocou em Daniel e renovou as forças de Daniel. Então ele fala: Daniel, não precisa ter medo. Não tenha medo, Daniel. Tu não está orando, tu não está jejuando, tu não está buscando, te humilhando para Deus. Eu sou enviado do Senhor. Ramaço de cair, trago a ti a resposta, trago a ti aquilo que tu tem buscado diante do Senhor teu Deus. Aleluias. Então Daniel, ele obteve a resposta da parte de Deus, e foi tão grande a resposta que Daniel não só obteve, mas ele também teve uma experiência diferente com Deus, porque ele viu um ser celestial. Não sei se era anjo ou se era o próprio Jesus. O que eu sei é que ele viu. E ele não só viu esse ser, mas ele contemplou também uma guerra espiritual nas regiões celestes. Porque no versículo de número 13, este ser, ele fala para Daniel, e diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, o que eu aprendo nesse versículo? Eu li outros, mas eu quero concentrar somente no 12. Somente no versículo 12. Eu tirei 2 exemplos para que você venha obter sua vitória nesses 21 dias. 2 exemplos de fé de Daniel, para que você venha obter a sua vitória nesses 21 dias. Eu não sei o que você está colocando diante de Deus. Você não sabe o que eu estou colocando diante de Deus. Mas certo é que a mesma maneira que Deus respondeu a Daniel, Ele também vai responder a mim, irá responder a você. A primeira lição que eu aprendo no versículo de número 12: Daniel aplicou o coração a compreender. Daniel aplicou o seu coração a compreender. Compreender o que, pastor? Ele havia tido uma visão anteriormente e ele não sabia qual era o significado dessa visão. Lá no versículo 1 do capítulo 10, ele tem uma visão e ele não entende. E ele deseja entender o significado dessa visão. E ele então, desejando ardentemente saber o que Deus estava mostrando para ele, ele pagou o preço. E Deus então revela a ele os acontecimentos futuros, o que haveria de acontecer nos dias seguintes. Ou seja, o povo de Deus estava preso na Babilônia, haviam sido levados para a Babilônia escravos. Mas por que Deus ele permitiu que acontecesse isso? Por causa da desobediência, por causa da rebelião, porque o povo estava corrompido, não queria mais ouvir a Deus, não queria mais obedecer a Deus. Por isso Deus permitiu. Mas esse povo Israel, está debaixo de promessa. Foi só a permissão, foi só um castigo. E Deus estava libertando, estava trazendo o seu povo de volta. E Deus estava mostrando para Daniel que traria o seu povo de volta para perto dele, para junto dele. Glória a Deus. Talvez você se encontre nessa situação de Israel, preso ao passado, preso a uma enfermidade, eu não sei, preso a um sentimento, preso a uma maldição que jogaram em você. O Senhor está dizendo que Ele está enviando resposta, Ele está enviando livramento, e Ele está quebrando todo jugo, toda seta, toda maldição, todo pacto que você um dia fez com as trevas, na ignorância espiritual. O Senhor está quebrando neste propósito de Daniel. Então, primeiro lição no versículo de número 12: aplicar o coração a compreender o propósito de Deus na sua e na minha vida. Amém? E a segunda lição que eu aprendo, qual é? Daniel, ele se humilha perante o Senhor, ele se humilha perante Deus, como o pastor que ele se humilha perante o Senhor. Lá no versículo 3, capítulo 10 de Daniel, versículo 3, diz assim: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, ele se humilhou, ele negou os prazeres da sua carne, negou os seus desejos para entrar em comunhão com Deus, para entender o propósito de Deus. E com essa humilhação, ele obteve resposta. Então, fica estes 2
exemplos de Daniel neste primeiro dia do propósito de Daniel. Aplicar o coração a entender o querer de Deus na nossa vida. Vamos nos aplicar, vamos nos empenhar, vamos nos dedicar. E a segunda lição, vamos nos humilhar. Vamos continuar nos humilhando perante o Senhor. Vamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Vamos reconhecer que ou Deus age, ou Deus faz na nossa vida, ou não sei o que será de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E estarei já enviando o áudio da nossa oração em prol da tua vida. Deus te abençoe.